Bom, olá pessoal, eu gostaria de agradecer o convite do Dr. Silas Galvão para esse intercâmbio latino-germânico de ritmologia. E o tema que nós vamos desenvolver é a etiologia e características do eletrocardiograma de bradicardia. Uma breve rememoração do sistema de condução cardíaco. Nós temos o nó sinusal, os tratos internodais e a condução interatrial até o nó atrioventricular, o tronco do feixe de His, com os ramos direito e o ramo esquerdo, que se divide em fascículo anterosuperior esquerdo e póstero-inferior esquerdo, que evoluem até as ramificações das fibras de Purkinje. Bom, a etiologia da bradicardia, ela pode ser considerada como de causa intrínseca ou de causa extrínseca. As de causa intrínseca é o que nós vamos dedicar durante essa aula, é a doença do sistema de condução, que são caracterizadas por duas grandes classes, doença do nó sinusal e bloqueios atrioventriculares, e as causas extrínsecas, que também levam à bradicardia, ou podem levar à bradicardia, e que serão discutidos em outras aulas, que são as bradicardias causadas pelo sistema nervoso autônomo, da síndrome do seio carotídeo hipersensível e das síndromes neuromediadas, e a utilização de medicação necessária que induz a bradicardia. Nós vamos comentar mais adiante várias outras causas de bradicardia não relacionadas a extrínsecas, que eu não coloquei nesse primeiro slide. Bom, a bradicardia deve ser avaliada com anamnese cuidadosa e exame físico. O eletrocardiograma faz o diagnóstico em vários casos de bradicardia, e a massagem do seio carotídeo é muito importante para você eventualmente já diagnosticar uma síndrome do seio carotídeo hipersensível, levando à bradicardia. Como as bradicardias, muitas vezes, elas são intermitentes, o Holter de 24 horas é um exame imperativo para você poder diagnosticar a bradicardia. Quando a suspeita de bradicardia é durante esforço físico, aí o teste ergométrico está indicado. Lançamos mão também quando os sintomas são raros ou esporádicos do monitor de eventos pelo sistema Loop, e o paciente fica 7, 15 dias, às vezes um mês, registrando o eletrocardiograma. O estudo eletrofisiológico invasivo, ele tem seu papel quando essa bradicardia não é registrada e a sintomatologia, ela suspeita que o paciente tenha uma bradicardia intermitente. Mais recentemente, nos últimos anos, está sendo utilizado o monitor de eventos implantável, que o paciente pode ficar 1 até 2 anos para identificar uma possível bradicardia que leve a sintomas. O tilt test, ele está bem indicado quando essa bradicardia é devido a uma síncope ou uma bradicardia neuromediada. Em todos os casos de bradicardia, o ecocardiograma é fundamental não para a avaliação e diagnóstico da bradicardia, mas para a estratificação de risco do paciente, principalmente quanto ao risco de morte súbita cardíaca. Bom, as etiologias das bradicardias na doença do nó sinusal a idade, que com o passar dos anos, a degeneração natural, a fibrose do tecido atrial faz com que
possa se desenvolver e tenha uma incidência maior de doença do nó sinusal, a doença isquêmica, processos infiltrativos como amiloidose e hemocromatose, tumores cardíacos, processos inflamatórios como miocardite e pericardite, podem ser a causa de uma doença do nó sinusal, doenças musculoesqueléticas como a distrofia miotônica ou ataxia de Friedreich, também pode levar à doença do nó sinusal, doenças do colágeno como lúpus eritomatoso e esclerodermia. Em crianças ou em pacientes jovens que são submetidos à cirurgia, principalmente de defeitos do septo interatrial, por exemplo, uma comunicação interatrial ou cirurgia de Mustard, podem também cursar com a evolução de doença do nó sinusal. E hoje, com o grande desenvolvimento da oncologia, a radioterapia, principalmente em regiões próximas ou no tórax, e que eventualmente possam afetar o coração, também podem evoluir precoce ou mais tardiamente com doença do nó sinusal. As causas extrínsecas mais comuns que levam à doença do nó sinusal é o distúrbio eletrolítico, principalmente a hiperpotassemia, hipotiroidismo, distúrbios do sistema nervoso autônomo, como as bradicardias neuromediadas, hipertensão intracraniana, então várias vezes um tumor intracraniano ou mesmo um trauma intracraniano que leva à hipertensão pode ser a causa de uma bradicardia e suspeita de doença do nó sinusal, a hiperbilirrubinemia e medicamentos que atuem sobre o nó sinusal. Então, os mais comuns, existem outros que podem também levar à doença do nó sinusal, é o digital, os beta-bloqueadores, os bloqueadores de canais de cálcio, principalmente o verapamil e o diltiazem, amiodarona, sotalol, eventualmente mesmo drogas, medicação do grupo 1 também podem desenvolver doença do nó sinusal, carbonato de lítio, cimetidina e fenotiazidas. Bom, os sintomas causados por bradicardia, no caso de doença do nó sinusal e de bloqueios atrioventriculares, que é o que nós vamos mostrar e discutir eletrocardiograficamente, eles são comuns aos dois. A tontura, que normalmente ela é de início súbita, de curta duração e fugaz, não relacionada a movimento postural. A pré-síncope, que é a tontura com escurecimento visual. A síncope, que é a perda súbita de consciência por hipofluxo cerebral e também de curta duração e de recuperação rápida. Palpitação. Normalmente as palpitações são devidas a batimentos ectópicos, supra ou ventriculares. Mas em muitos casos, por exemplo, na doença do nó sinusal, a síndrome Brady-Tach, a palpitação devido à aceleração da frequência cardíaca é o único sintoma relatado. Ou mesmo em bloqueios atrioventriculares intermitentes, é a palpitação que o paciente refere. Também podemos ter cansaço, dispneia, intolerância ao esforço, precordialgia, que pode ser típica devido à bradicardia e hipofluxo coronário, ou atípica, sonolência e baixo desenvolvimento físico nos BAVTs congênitos, nos bloqueios atrioventriculares congênitos. Em pacientes que têm suspeita do nó sinusal, doença do nó sinusal e bradicardia, muitas vezes eles cursam com embolia periférica, insuficiência cardíaca, acidente vascular cerebral e traumatismos. Bom, a história natural do eletrocardiograma da doença do nó sinusal, ela passa por essas 4 fases. A bradicardia sinusal, é lógico que muitas bradicardias sinusais, quer dizer, a bradicardia sinusal por si só não significa que é uma doença do nó sinusal, mas sempre que você tem bradicardia sinusal e sintomatologia,
o médico deve excluir a doença do nó sinusal. Após a bradicardia sinusal, a fase 2 é de bloqueio sinoatrial ou parada sinusal, síndrome bradi-TAC e até a fibrilação atrial, que eventualmente se torna permanente. Então, essas alterações eletrocardiográficas, elas se devem, então, a distúrbios da formação do impulso elétrico, no caso da bradicardia sinusal e da pausa sinusal, distúrbios da condução do impulso, nos casos dos bloqueios sinoatriais, quer dizer, que temos de segundo grau, tipo 1 e 2, ou sinoatrial de elevado grau, ou pausas também, que podem também sugerir pausas sinusais, a síndrome bradi-TAC, que pode cursar com fibrilação atrial ou flutter atrial, e a taquicardia atrial. Nós vamos mostrar os exemplos eletrocardiográficos. Antes, esse esquema é relacionando o eletrocardiograma com a eletrofisiologia. Quando a gente estimula o nó sinusal intracavitariamente e nós fazemos as medidas de tempo, em quem não tem doença do nó nem bloqueio sinoatrial, normalmente esse intervalo é de 20 milissegundos. No bloqueio sinoatrial de primeiro grau, o estímulo ele passa com maior dificuldade, então em torno de 60 milissegundos, e o bloqueio sinoatrial de primeiro grau nós não visualizamos no eletrocardiograma. O bloqueio sinoatrial de segundo grau, esse atraso do nó sinusal até a parede atrial, ele vai crescendo, aqui nesse exemplo 20, 40 milissegundos, 60 milissegundos, até que um estímulo não passa até a parede atrial, configurando o bloqueio sinoatrial de segundo grau. No bloqueio sinoatrial de elevado grau, mais de um estímulo do nó sinusal não atingiriam a parede atrial. Então, o bloqueio sinoatrial de primeiro grau não é possível diagnóstico pelo eletrocardiograma. O de segundo grau, tipo 1 ou tipo Wenkeba, ocorre uma diminuição do intervalo PP e a pausa é o dobro do PP de base e ocorrem batimentos agrupados. Isso fica mais fácil de se visualizar quando nós vemos o traçado eletrocardiográfico. Então, P sinusal, QRS, P sinusal, QRS, com esses intervalos de tempo, e nós notamos aqui um encurtamento dos intervalos PP, e após há um prolongamento desse intervalo, e a pausa após o intervalo, ela não é o dobro ou múltiplo dos intervalos precedentes. Então, o bloqueio sinoatrial de segundo grau, tipo 1, e é um tipo Wenkeba, né? Sinoatrial, então tem 4 P's conduzidas e uma aqui do nó sinusal que não atingiu a parede, ficou bloqueada dentro do nó sinusal. Aqui um bloqueio sinoatrial de segundo grau, um outro exemplo, veja, esses intervalos PP desse ciclo, é de 840 milissegundos, e as pausas, as 3 pausas, o intervalo é de 1440 milissegundos. Então, o intervalo é um bloqueio sinoatrial de segundo grau, tipo 1 ou tipo Wenkeba. Mais um exemplo, aqui as pausas do bloqueio sinoatrial, aqui a condução normal, a outra pausa, bloqueio sinoatrial de segundo grau, tipo 1. Às vezes é diagnóstico diferencial de extracistolia ou de bigeminismo atrial, como é o exemplo desse traçado de baixo. E após o bigeminismo atrial, vejam que o paciente faz esse curto período, 3 batimentos, em ritmo juncional, depois retomando o ritmo sinusal. Então, também é um traçado sugestivo de disfunção sinusal, quer dizer, e de doença do nó sinusal.
O outro traçado eletrocardiográfico da doença do nó sinusal é o bloqueio sinoatrial do segundo grau, tipo 2. Então, ocorre uma interrupção súbita do ritmo sinusal. E a pausa é múltipla do intervalo PP de base. No caso do bloqueio sinoatrial de elevado grau, você tem ausências de ondas P e às vezes é difícil fazer o diagnóstico diferencial com pausa sinusal simplesmente. Então é de elevado grau. Aqui um exemplo eletrocardiográfico, uma bradicardia sinusal e de repente a pausa, onde esse intervalo PP é o dobro do intervalo PP prévio. Então, há um bloqueio sinoatrial de segundo grau, tipo 2. Um outro exemplo, PQRS, com esse 860 milissegundos, ocorre uma pausa que é justamente o dobro do PP próximo, precedente e dos posteriores. Então, bloqueio sinoatrial de segundo grau, tipo 2. Mais um exemplo, ritmo sinusal, subitamente uma pausa que é o dobro do PP precedente. Aqui continua, então, veja, eventualmente uma bradicardia sinusal, se nós não temos esse ciclo prévio, nós eventualmente não podemos dar o diagnóstico de bloqueio sinoatrial de segundo grau tipo 2. Nesse caso aqui fica evidente que quando o bloqueio desaparece, conduz 1 para 1 e de repente o bloqueio, então não há saída do estímulo do nó sinusal e por isso fica com essa bradicardia. Então no segundo grau tipo 2, a pausa é o dobro do PP precedente. Aqui um outro exemplo, e no caso aqui, essa pausa é 3 vezes, quer dizer, então, múltiplo do PP anterior. A pausa sinusal, o diagnóstico eletrocardiográfico são ausências das ondas P e a pausa é aleatória, não é múltipla do intervalo PP de base. Então, aqui está um exemplo, uma pausa sinusal de mais de 6 segundos, né? 6,5 segundos. Embaixo também uma pausa sinusal aleatória, que não é o dobro, nem é múltiplo desse PP prévio. Então, é um eletrocardiograma de doença do nó sinusal. Aqui uma outra configuração eletrocardiográfica, batimento sinusal, pausa sinusal, batimento juncional, um escape juncional, AP sinusal aqui após o QRS, um outro escape juncional, outro escape juncional. Então, é uma outra representação eletrocardiográfica de uma doença do nó sinusal. Aqui, veja, nesse traçado, primeiro batimento, um batimento juncional, nós não temos onda P precedendo o QRS, pois ritmo sinusal e uma pausa sinusal com escape juncional após essa pausa. Um outro exemplo de doença do nó sinusal ao eletrocardiograma. E a fase mais evolutiva da doença do nó sinusal antes da fibrilação atrial permanente é a síndrome Brady-Tach. Então vejam nesse traçado de cima do eletrocardiograma, é uma taquicardia atrial, a gente vê as ondas P aqui nessas setas dá para a gente ver nitidamente. A condução atrioventricular é variável, tem uma onda P aqui também. Quando ocorre a reversão da taquicardia atrial, então o paciente faz essa grande pausa sinusal, aqui talvez tenha já um batimento do átrio, uma outra pausa sinusal, então aqui está caracterizado a síndrome Brady-Tach. Aqui vale lembrar então que quando nós não conhecemos o paciente e ele está em taquicardia atrial ou em taque supraventricular
Nós temos que sempre pensar que essa taquicardia supraventricular pode ser a representação de uma síndrome braditáquica. Então, se a gente fizer medicação, essas pausas seriam muito maiores. Então, se o doente está bem, eventualmente você reduz a frequência com medicação que não vai reverter o ritmo atrial taquicárdico para ritmo sinusal. Então, aqui é uma braditáquia. Bom, vamos só voltando para entrar na segunda parte da aula, que são os bloqueios atrioventriculares. Nós discutimos as bradicardias relacionadas ao nó sinusal e à condução interatrial, intratrial. Agora nós vamos discutir a condução atrioventricular do nó AV, dos feixes de His e suas localizações. Então, esse é um eletro da publicação do Dr. Dalmo, mostrando a representação eletrocardiográfica em relação ao que representa no sistema anatômico de condução do coração. Então, aqui no intervalo PR é o nódulo sinoatrial, a onda P é o átrio, o início do intervalo PR é o nódulo AV, depois temos o feixe de His, os ramos dos feixes de His e as fibras de Purkinje, antes de termos o QRS eletroestimulado. E a definição de bloqueio atrioventricular ao eletrocardiograma, a nomenclatura aceita pela American College, American Heart, pela maioria das sociedades, é esta daqui. Bloqueio AV de primeiro grau, bloqueio AV de segundo grau tipo 1, Venkeba, ou também pode ser chamado de MOBITS 1, bloqueio AV de segundo grau tipo 2, ou MOBITS 2, bloqueio AV de segundo grau 2:1, fixo, às vezes ele pode ser intermitente, e bloqueio AV de segundo grau de elevado grau, então é o 3:1, 4:1, até o bloqueio AV total, também chamado de bloqueio AV de terceiro grau. Quando as causas agudas de bloqueio atrioventricular, no coração normal você pode ter atividade vagal durante o sono em várias pessoas ou em atletas, e pode também ocorrer em coração normal bloqueio atrioventricular dependendo da frequência cardíaca. Causas cardíacas que levam ao bloqueio AV é o infarto agudo do miocárdio, angina de Prinzmetal, endocardite bacteriana, cardite reumática, miocardite viral, doença de Lyme, eventualmente traumas durante cateterismo cardíaco. Isso normalmente é fugaz e após o término do cateterismo reverte, se for na maioria dos traumas. E efeitos por medicação, são o digital, medicações antiarrítmicas em geral e antidepressivos triciclos. A hiperpotassemia também pode levar a um bloqueio atrioventricular. Cronicamente, então, nos pacientes idosos, a doença de Lévy-Lenegre, então é a degeneração, a fibrose do sistema de condução. No nosso meio, uma grande parte, talvez hoje em dia 20%, mas era 30% ou mais de bloqueios atrioventriculares por miocardiopatia chagásica, a insuficiência coronariana, miocardiopatia congestiva e hipertrófica, que também tem uma incidência maior de bloqueio atrioventricular em relação à população comum, miocardiopatia alcoólica, valvopatias, cirurgia cardíaca. Então, após a cirurgia cardíaca, muitas vezes o processo inflamatório ou, eventualmente, a lesão dos feixes atrioventriculares ou do nó AV pode levar a bloqueio atrioventricular, tumores cardíacos, cardiopatias congênitas, além do bloqueio atrioventricular total congênito. Também
doenças do conectivo e hormonais podem levar a bloqueios atrioventriculares. Então, o bloqueio atrioventricular de primeiro grau, no eletrocardiograma, o intervalo PR é maior que 200, alguns autores consideram 210 ou mais. BAV de segundo grau tipo 1, ou Ventqueba, também pode ser chamado de MOBITS 1, que é caracterizado por um prolongamento progressivo do intervalo PR, encurtamento progressivo do intervalo RR, ocorre uma P bloqueada e o intervalo PR pós a pausa é mais curto do que o intervalo precedente. E tem várias conotações eletrocardiográficas, pode ser 3 para 2, 4 para 3, etc. Ou mesmo um 2 para 1, que nós vamos mostrar, que é um Ventqueba extremo. Então, isso aqui é uma homenagem ao Ventqueba, que ele publicou junto com um outro médico francês, que chamava Luciani. O PR vai se alongando, ritmo sinusal, PR vai se alongando, P bloqueada, PR após a P bloqueada, mais curto do que o PR anterior. E normalmente o intervalo RR ele vai se encurtando. Então, veja, o paciente tem um ritmo sinusal, um BAV de primeiro grau, com um PR de 440, o PR vai alargando, P bloqueada, e após a P bloqueada, esse PR é inferior ao precedente. Tem uma conotação, principalmente quando o paciente está dormindo. Normalmente, esse tipo de bloqueio é a nível do nó atrioventricular, então é um bloqueio mais alto. Nós sabemos isso devido à eletrofisiologia que nos ensinou que, normalmente, quem tem esse tipo de bloqueio, a lesão é no nó atrioventricular ou é a atuação do vago. Aqui já é o mesmo bloqueio, PR alongando, P bloqueada, PR depois menor do que o anterior, já durante um período de vigília, mas normalmente esse tipo de bloqueio, por ser nodal, ele é evolutivo e quando o QRS é estreito, como nesse caso, eventualmente você pode seguir o paciente se ele for assintomático, não necessitar de medicação que piore isso, e não está tendo alteração da função cardíaca devido ao Ventqueba. Então, ele é nodal. Aqui, veja, esse paciente, 5 horas da manhã, o PR vai alongando, faz um ciclo de Ventqueba típico, P bloqueada, PR mais curto que o precedente, e na evolução ele vira um BAV de segundo grau 2 para 1. Então, isso aqui, muito provavelmente, é um BAV de segundo grau, tipo Ventqueba extremo. Quer dizer, aqui é um Ventqueba extremo, porque nós temos o ciclo de Ventqueba, é horário noturno, onde tem a atuação do vago, então 2 para 1, que nós chamamos de Ventqueba extremo, e a lesão é a nível do nó atrioventricular. Já o bloqueio atrioventricular de segundo grau, tipo 2, os PRs não se alteram, antes da P bloqueada, então previamente e após. Eventualmente ele pode ser aumentado, mas muitas vezes ele é normal. Ocorre a P bloqueada subitamente. Os intervalos PR, então, não se alteram. O QRS, muitas vezes, pode estar alargado, mas às vezes eles mantêm esse QRS estreito. E a condução pode ser eventual uma P bloqueada ou ciclicamente essa onda P ela bloqueia. O tipo 2 ele é muito conhecido também como MOBITS 2, aqui uma homenagem ao Dr. MOBITS. Então aqui veja um exemplo. Paciente com PR normal, ritmo sinusal, aqui o QRS é alargado, então tem distúrbio da condução intraventricular, e subitamente uma P bloqueada, e os PRs, intervalos PRs, não se modificam antes e após a P bloqueada. Então, o BAV de segundo grau, tipo 2. Aqui, um ritmo sinusal, e subitamente o paciente faz um BAV de segundo grau 2 para 1.
aqui, como não há variação do intervalo PR, período de vigília, esse 2:1 fixo, a partir dessa parte do eletrocardiograma, é um BAV de segundo grau. Eletrocardiograficamente falamos 2:1, mas a grande probabilidade eletrofisiologicamente que seja um BAV de segundo grau tipo 2, ou seja, abaixo do NOAV, é no sistema His/Purkinje. Então a conotação é de gravidade maior e risco de maior grau de bloqueio do que quando a lesão é no nó atrioventricular. Os bloqueios atrioventriculares de segundo grau, de grau avançado, eles são de segundo grau, mas de grau avançado, tem mais de 2 ondas P bloqueadas, então é 3:1 ou 4:1. E normalmente o QRS é alargado, mas eventualmente pode ser de duração normal. E o bloqueio atrioventricular total, onde o diagnóstico é feito com frequência atrial superior à frequência ventricular, ausência de relação entre P e QRS, então tem uma dissociação entre o átrio e o ventrículo, com onda P frequência maior que o QRS. Ele pode ser normal ou alargado, na maioria dos casos, normal normalmente em BAVT congênito. E essa morfologia do QRS, ela pode ser constante ou não constante. Então veja aqui um paciente em ritmo sinusal e subitamente uma onda P bloqueada, intervalo PP é regular, P bloqueada e a outra P conduz. Então é um bloqueio AV de segundo grau, de elevado grau, e aqui o paciente fez um bloqueio AV 3:1. Em pacientes com fibrilação atrial permanente, muitas vezes o bloqueio AV de segundo grau, de elevado grau ou de alto grau, ele se comporta dessa maneira. Veja, período de vigília, fibrilação atrial, condução atrioventricular variável e, de repente, o paciente faz essa pausa sobre fibrilação atrial e ocorre um escape ventricular. Então, essa pausa, quando é em vigília ou, eventualmente, durante atividade física, então mostra que houve uma alteração na condução atrioventricular e funciona como um bloqueio AV de segundo grau, de elevado grau. E esse é o bloqueio atrioventricular de terceiro grau, o BAV total. Veja, a gente vê o QRS, o RR é regular, é um QRS largo, as ondas P's não tem relação nenhuma com o QRS, veja, o intervalo PR é aleatório, então é um bloqueio AV total ou de terceiro grau. Então o ritmo aqui é idioventricular, que está mantendo a frequência assístole ventricular. Esse diapositivo é para chamar a atenção que o bloqueio AV total ele pode ser intermitente. Então veja esse holter PQRS, um QRS largo, subitamente ondas P bloqueadas, ó, P. O paciente fez essa pausa enorme, aqui talvez tenha um batimento do paciente, PPP, um escape do paciente, paradoxalmente mais estreito que o ritmo sinusal, teve uma pré-síncope e, de repente, o paciente voltou a um BAV de segundo grau 2:1 e engatou 1:1 com essa taquicardia sinusal. Então, isso é um bloqueio AV total intermitente. Então, a gravidade do bloqueio continua e não é porque ele voltou a conduzir 1:1 que você não tome ou continue a investigação ou faça um tratamento nesse paciente. Então, é o BAV total intermitente. Lembrar que durante fibrilação atrial ou flutter atrial, como é esse exemplo, o RR é regular. Então, você tem aqui, no caso, um flutter atrial e o RR é absolutamente regular, mostrando um bloqueio AV total sobre ritmo de flutter
com escape idioventricular, mas é um bloqueio AV total. No bloqueio AV total congênito, normalmente, que acomete de 1 a 15 mil a 1 a 22 mil nascimentos vivos, quando só ocorre o bloqueio AV total congênito sem cardiopatia associada, eventualmente, a maior parte dos casos, melhor dizendo, o QRS é estreito, mas veja, frequência sinusal superior à frequência ventricular. E o ritmo, nesse caso, é um ritmo juncional. Normalmente, a frequência gira em torno da frequência juncional, 40 a 60 batimentos por minuto. E para finalizar, nós vamos falar da pseudobradicardia. Então, nesse holter aqui, nós estamos vendo PQRS, uma bradicardia sinusal. E, na realidade, essa bradicardia sinusal eu chamei de pseudobradicardia, porque o paciente está em ritmo sinusal e ocorre um bigeminismo atrial. Nós vemos bem aqui a onda P, ectópica e precoce. Então, é um bigeminismo atrial bloqueado, causando essa pseudobradicardia ou bradicardia apenas ventricular. Então, isso aqui não é bloqueio AV de segundo grau 2:1. Então, é uma extracistolia atrial bloqueada. Em conclusão, várias são as etiologias que levam à bradicardia. Eu procurei discutir o eletrocardiograma das duas mais frequentes, que são a doença do nó sinusal e os bloqueios atrioventriculares. É lógico que ainda existem outras eventuais etiologias que eu não comentei por causa do tempo e que são mais raras. Só para lembrar uma, por exemplo, hipotermia. Mas o escopo, acho que eu procurei ver na prática clínica a bradicardia dessas duas alterações e para vocês, de acordo com as aulas, terem uma noção de por que se indica marca-passo, por que não se indica marca-passo. Era isso que eu tinha que falar.